E a gente continua falando sobre os bastidores da política com a colunista Lena Guimarães. Boa noite, Lena. Boa noite, Linda. Boa noite a todos. Como é que está a participação? Vamos começar falando sobre o segundo turno das eleições. Como é que está a participação dos políticos paraibanos nesse segundo turno das eleições? E como essa participação pode, de repente, interferir ou trazer consequências para as eleições de 2020? Linda, o PSB da Paraíba, que ganhou, né, essas eleições estaduais de uma forma avassaladora, né, e que tem agora, né, 6 deputados federais e um senador, quer dizer, é quase a metade da bancada federal, né, continua, né, empenhado nesse segundo turno. O governador Ricardo Coutinho e todos os seus aliados, né, declararam apoio ao candidato do PT, Fernando Haddad. Né. No contraponto, né, a oposição, que poderia ter, nesse segundo turno, uma oportunidade, né, de conquistar uma fatia de poder, né, está em silêncio, né? Está no muro. Vejamos, as grandes... tem uma exceção, é o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues. Né? Romero Rodrigues, que no começo do ano, né, desde o ano passado, ele se lançou candidato a governador, depois recuou, não saiu bem dessa história, né? E agora, né, lançou a esposa como candidata a vice-governadora, sofreu uma derrota, né? Mas agora ele arregaçou as mangas, anunciou apoio a Jair Bolsonaro, foi para a rua, está pedindo voto no meio da rua, adesivando o carro, e virou uma figura, quer dizer, ele está mobilizando, né, os seus aliados em torno dessa candidatura. É a única estrela da oposição que realmente está participando ativamente desse segundo turno, que a eleição presidencial, desde o começo da campanha, é a que realmente está chamando a atenção do eleitor, né? A eleição estadual foi uma eleição bem pacífica, se a gente comparar com eleições anteriores. Então, se a gente vê, olha, Cássio Cunha Lima, que foi o primeiro a sinalizar, né, que poderia apoiar Jair Bolsonaro, está calado. O senador José Maranhão, que é o presidente do MDB, né, também fez a mesma sinalização, depois silêncio, né? O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, e seu irmão, que foi candidato a governador, Lucélio Cartacho, né, anunciaram que estavam liberando os filiados do partido, o PV, né, para que fizessem a escolha que quisessem, né, que votassem de acordo com suas consciências. Mas não revelaram as opções pessoais deles, né? Ficaram caladinhos. Agora, quem ganha com isso, né? A eleição está, como você viu, nas redes sociais, nas esquinas, nas conversas de família, de mesas de amigos, rodas de amigos, né? Ela está cada vez mais intensa, né? E quem não participa, né, é esquecido, né? Deixa de ganhar visibilidade, né? Quem está se saindo bem, quem está ganhando bem nessa história? Romero Rodrigues, o prefeito Romero Rodrigues, que já recebeu afagos do presidenciável Jair Bolsonaro, né, dizendo que Campina Grande vai ser a menina dos olhos dele quando eleito presidente. Quando? Porque, pela pesquisa que saiu hoje do Instituto Paraná, né, ele passou de 60%, né, dos votos válidos, tem mais de 21 pontos à frente de Jair Bolsonaro. E é uma diferença muito difícil de ser superada quando estamos a apenas 10 dias, né, da eleição do segundo turno, né? E estamos também, Linda, como você perguntou, há 2 anos da próxima eleição. Quando a gente termina de contar os votos de uma, já começa a projetar a próxima, né? E essa oposição que foi derrotada agora está recolhida, né? Os vitoriosos estão na rua querendo mais poder, já tem muito poder, porque o bloco do PSDB já tem muito poder e está querendo mais, né? E se a Haddad ganhar, quem ganha na Paraíba é Ricardo Coutinho, que está aí na rua também, pedindo voto para ele. E se Jair Bolsonaro ganhar? Além de Julian Lemos, o seu xerife regional, que é aqui da Paraíba, quem mais, né, vai estar tendo prestígio no governo federal? Por enquanto, da oposição, só Romero Rodrigues.
Vamos falar agora, eu estava citando agora, falando sobre a Operação Checkmate, que a Câmara Municipal de Cabedelo comunicou o TRE sobre a carta-renúncia do prefeito afastado Leto Vianney, e hoje conselheiros Fernando Catão e Nominando Diniz também deram algumas explicações ao Pleno do Tribunal de Contas do Estado, porque eles também foram citados na operação, não é isso? Isso, Linda. Os dois conselheiros, durante a sessão de hoje do Pleno do TCE, né, comentaram, né, as notícias e a inclusão do nome deles no processo da Operação Checkmate. A Operação Checkmate é aquela, né, que causou o afastamento e a prisão do prefeito de Cabedelo, do vice-prefeito, do presidente da Câmara, 10 vereadores, né, que estão afastados até hoje, né? O prefeito chegou agora a renunciar, o que vai possibilitar novas eleições. O conselheiro Fernando Catão foi citado porque teria dado uma decisão lá no tribunal, uma medida cautelar que adiou o início das obras de um shopping lá no bairro de Intermares. E que isso, segundo as notícias, seria parte das conversas políticas, dos acordos políticos em torno do prefeito afastado, né, que foi afastado posteriormente, né. Também nessas conversas, né, envolveram também o conselheiro Nominando Diniz, que sequer, como ele disse hoje, integra, né, a Câmara na qual foi votada a cautelar. Então, o primeiro a falar foi Nominando Diniz. Ele disse, olha, eu jamais conversei com nenhuma das partes, jamais. E nem poderia ter qualquer influência nessa decisão, porque não integra a Câmara do Tribunal, na qual o caso foi analisado, né? Catão, por seu turno, disse, olha, é o relator do processo lá. Ele disse, olha, eu realmente dei uma medida cautelar suspendendo o início das obras. E por quê? Suspendendo o que causou o adiamento das obras. Ele suspendeu uma licença ambiental dada pela SUDEMA. Ele disse, havia uma denúncia e havia um parecer do Ministério Público de Contas indicando esse caminho. Dei a cautelar. Depois foi aberto prazo para que as partes falassem no processo e o próprio MP de Contas também pediu que aquela medida fosse modificada, que a licença fosse mantida. E essa licença foi mantida por unanimidade dos conselheiros, né? Daquela Câmara, né? Então, ele disse que não iria se comprometeu publicamente lá a dar todas as explicações no processo, disse que continuava com o mesmo compromisso de quando da posse e que tinha certeza que no decorrer das investigações tudo seria esclarecido, né? Mas é bom ouvir as autoridades se explicando, né? Para a gente finalizar, Lena, a Paraíba ultrapassou o limite de gastos com pessoal. Queria que você explicasse para todos nós o que isso implica, né? Pois é, não foi a primeira vez, Linda. Lamentavelmente não foi. O governo da Paraíba, desde 2011, né, vem sistematicamente ultrapassando o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal para gastos com pessoal, né? Esse limite máximo, né, é 49% das receitas, né? O governo da Paraíba, né, neste mês, está com 50,43%, né? E com isso, né, pelo que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, o governo da Paraíba fica imediatamente impedido de dar qualquer tipo de aumento aos servidores públicos, fica impedido de contratar, fica impedido, inclusive, de pagar hora extra, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal diz o quê? Diz que, a partir de agora, o governo tem 2 quadrimestres, né, para trazer as contas para os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque se não conseguir isso, e 1/3 disso ele tem que conseguir já no primeiro quadrimestre, né? Se não atingir isso, o governo da Paraíba
fica sem possibilidade de receber qualquer tipo de garantia do governo federal, aqueles avais que o governo do Estado vinha pedindo para alguns empréstimos, né, e que o governo federal tem negado por conta justamente dessa posição, né, no que diz respeito ao ajuste fiscal do governo da Paraíba, né? E também pode, até numa medida extrema, né, o governo federal, porque a lei diz isso, não fazer transferência, nenhum tipo de transferência voluntária para o governo da Paraíba, né? Aqueles convênios, né, que geralmente são feitos para algum serviço, algum programa, alguma obra, né? O governo da Paraíba diz que não ultrapassou esse limite. Diz que só está gastando 45,81%. Mas é porque, Linda, tem uma mágica aqui. Qual é? O governo federal, o critério do governo federal, né, é estabelecido para apurar, né, esse limite, esses gastos com o pessoal, né, é definido pela Secretaria do Tesouro Nacional e engloba todas as despesas com o pessoal. Né? O governo da Paraíba está seguindo uma metodologia, quando diz que só está gastando 45%, uma metodologia do Tribunal de Contas. Ele disse que foi acertado com o Tribunal de Contas, que exclui da conta os gastos, alguns gastos, inclusive os gastos com servidores da UEPB e da Defensoria Pública. Né? Pois é. Como assim? Se são pagos com dinheiro da arrecadação do Estado, da receita do Estado, e são pagos a pessoal, como excluí-los da conta, né? Deveria estar no todo, né? É uma questão para o Tribunal de Contas responder, né? Tá certo, Lena. Que mágica é essa, né? Ou se nós estamos equivocadas. Pois é. Obrigada pela sua participação, viu? Até a próxima. Até. Boa noite.